E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro, vamos direto agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa terça-feira, hein? Bom dia, nós vamos à conversa sobre vacinas. Pois é, tem sido o assunto predominante aqui, provavelmente será, não é, Alexandre? Durante muito tempo, né? Já são 24 estados, além do Distrito Federal, com as respectivas doses da vacina contra a Covid-19 distribuídas a partir de ontem de manhã. A previsão era de que a vacinação começasse ontem por volta das 5 da tarde. Foi a previsão dada numa reunião feita pelo ministro da Saúde, Pazuello, com governadores de estado em Guarulhos, ontem de manhã em São Paulo, no galpão do SUS, ali pertinho do aeroporto. Mas a vacinação acabou adiada em alguns estados, porque as vacinas demoraram para chegar. Apesar disso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou atraso na distribuição das vacinas e ele disse que a campanha que deveria começar amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, mas foi antecipada para ontem, segunda-feira, 5 da tarde, foi antecipada por pedido dos governadores. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje, às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Alexandre, esse atraso que ocorreu na entrega das doses para alguns estados pode ser considerado um problema de logística ou algo normal numa operação tão grande para a distribuição de tantas vacinas para tantos lugares ao mesmo tempo? Eu vou resumir isso num aparente paradoxo, né? Houve atraso na antecipação. Foi isso que aconteceu, porque o dia D seria amanhã. O dia D é amanhã e a hora H é 10 horas de amanhã. Foi antecipado, virou dia D menos 2, né? Aí acumulou tudo. No acúmulo, imagina só que o ministro Lewandowski pediu o programa já estava todo pronto. De repente, na última hora, o programa é todo refeito para entregar tudo, né? Na medida em que o governo federal entrega para os governadores e os governadores, por sua vez, no dia seguinte, entregam para os prefeitos. E no outro dia começa a vacinação. Mas embolou tudo, né? Por quê? Igor Gadelha esclareceu isso ontem, né? Conversando com o governador Wellington Dias, que tentou demover a afoiteza do governador Dória de ser o primeiro e tal, né? Mas não conseguiu demovê-lo. O governador chegou a dizer que estava numa disputa com o presidente da República, né? Então os governadores pediram, olha, fica mal para a gente, como disse um dos porta-vozes dessa insatisfação dos governadores, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Disse, olha, fica parecendo que nós somos os governadores de segunda classe. Dória é o número 1, nós somos de segunda classe. Então, aí, de comum acordo com o governo federal, houve essa antecipação para amanhã de segunda-feira, de ontem, né? O governador Dória acusou o toque, né? O touché. Ele disse, olha, o governo federal está querendo me desqualificar perante os outros governadores, né? Na verdade, foi uma ação dele que não foi bem recebida pelos governadores. Então, tiveram que antecipar, improvisadamente, né? Houve uma improvisação de última hora. E ainda assim, essa improvisação deu certo, né? As vacinas estão nos estados. Hoje, aqui, por exemplo, a vacinação já deve ter começado nos hospitais, né? Como se sabe, a prioridade é dos profissionais de saúde, né? que foi seguida lá em São Paulo pelo governador Dória, vacinando a enfermeira, né? E, enfim, a política, como o Igor Gadelha esclareceu, né? Naquela entrevista reveladora com o governador do Piauí,
de que Dória está numa disputa com o presidente Bolsonaro e vice-versa, né? A recíproca é verdadeira. Então é uma política que atrapalhou a logística normal, os planos, e tiveram que antecipar tudo, né? Mas, enfim, as vacinas estão chegando e isso é o importante. Alexandre, o Supremo Tribunal Federal ontem reagiu a uma afirmação que é feita frequentemente pelo presidente Jair Bolsonaro de que o Supremo teria proibido o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. O Supremo emitiu uma nota assinada pela Secretaria de Comunicação em que diz, entre outras coisas, que é de responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira. Ou seja, estados, municípios e a União devem determinar como vão atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Recentemente, estava até lembrando com o Sidney agora, numa entrevista semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que se dependesse do Supremo, ele poderia estar na praia tomando uma cerveja. Como quem diz, olha, o Supremo me alijou de qualquer possibilidade de adotar qualquer medida contra o coronavírus, para combater a pandemia. O Supremo Tribunal Federal, Alexandre, tirou o presidente Jair Bolsonaro do jogo e transferiu tudo para estados e municípios? Ou este é um argumento utilizado pelo presidente Bolsonaro para tentar se esquivar de eventuais responsabilidades? Ele chegou a dizer que foi proibido pelo Supremo. Bom, vamos ao original, ao princípio, né? A nota do Supremo do dia 15 de abril, às 20 horas e 37 minutos, esclarecendo o resultado da votação daquele dia numa ação do PDT, né, para tirar poderes do presidente da República em relação à administração da pandemia. Essa nota é praticamente uma ementa, que é o resumo do que foi o julgamento, né? E foi a nota através da qual o Supremo deu conhecimento à nação de sua decisão. A nota explica que o Partido Democrático Trabalhista argumentava que a redistribuição de poderes da política sanitária, introduzida pela medida provisória 926, que virou Lei Federal 13.979, interferiu no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à União as prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos e atividades essenciais e de circulação. Nota do Supremo, quase o resumo, né? A ementa, né? Não exatamente a ementa, mas é o resumo do julgamento. Aí diz a nota: a maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da lei tal, né, que é baseada na medida provisória, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas, né, como eu sempre digo aqui, o que vale é o que vem depois do mas. Mas que o exercício desta competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes, ou seja, a autonomia dos demais entes vem antes, né? Vem prioritária. No seu entendimento, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos sem observância da autonomia dos entes locais afrontaria o princípio da separação de poderes. Parece que está claro. Foram votos vencidos o relator, o ministro Marco Aurélio, e o ministro Dias Toffoli. Foi o que o Supremo disse no próprio dia do julgamento. Bom, o Instituto Butantan está preocupado com a chegada de matéria-prima para produzir mais doses da Coronavac aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. O diretor da entidade, Dimas Covas, disse que espera a chegada dessa matéria-prima que virá da China para então decidir se será possível manter o cronograma de vacinação inicialmente divulgado. Preocupa, sim, a chegada da matéria-prima. Essa matéria-prima precisa chegar para não parar o processo de produção. E esperamos que isso aconteça, né, muito rapidamente, porque se chegar antes do fim desse mês, nós manteremos o cronograma de entrega de vacinas.
Bom, há preocupação então, Alexandre, com o atraso no envio de insumos pela China para o Butantan e a mesma preocupação da Fiocruz. Ontem nós conversamos com a professora Margarete Dalcomo e ela nos falava dessa mesma preocupação, embora acredite que os insumos estarão no Rio de Janeiro para a produção da vacina de Oxford aqui até 25 de janeiro. Esses insumos também vêm da China, né? Esse é um problema que nós vamos ter de encarar se quisermos termos autonomia para produzir as vacinas por aqui, não dependermos da importação das vacinas já prontas, como aconteceu até agora, né, Alexandre? Pois é, o governador me mandou uma peça publicitária sobre a vacina. O que me chamou a atenção é que em nenhum momento chama de vacina Coronavac ou produzida pela Sinovac, só fala em Butantan. Né? Eu fiquei convencido de que o Butantan tem todas as condições de produzir sozinho a vacina. E agora vejo que não é. Né? A gente está dependendo, nesse momento, dos dois países de maior população do planeta Terra. Né? Eu até nem sei se estão empatados ou não em 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de chineses ou indianos. Né? E eles têm as prioridades deles. A China está tranquila lá com esse coronavírus, né? Mas a Índia não. A Índia está querendo, numa primeira fase, imunizar 300 milhões de indianos. Isso é bem mais que a população brasileira. Né? Então, a Índia tem lá as suas prioridades. E tem um contrato com o Brasil, com a Fiocruz, né? O contrato é com a Fiocruz paga 56 milhões de reais, 10 milhões e 500 mil dólares, por 2 milhões de doses de vacina, o que dá $5,5 o preço de cada dose, né? Isso é um preço que eu acho que é mais ou menos metade da outra. Mas, enfim, e a gente está dependendo da Índia, né? Eu acho que foi um certo excesso de confiança do governo brasileiro por causa das boas relações, excelentes relações do presidente do Brasil com o primeiro-ministro, com o chefe de governo da Índia, que lhe deu uma recepção assim com toda a pompa e circunstância, como a gente já viu, né? Então, talvez confiando nisso. Mas ele mandou o seu embaixador ontem de manhã conversar com o presidente. A gente não sabe exatamente em que situação estão as tratativas, mas parece que há a perspectiva de que, pelo menos diz o ministro da Saúde, que a entrega vai começar nos próximos dias, né? Desses 2 milhões de doses. Né? Há vacinas que vieram prontas da China para o Butantan e há vacinas que virão prontas da Índia. Né? E depois tem os insumos para a produção aqui. Mas aí fica a pergunta de fundo, que ainda não foi feita. Talvez os brasileiros estejam fazendo. Será que nós não temos competência para produzir a nossa vacina? Né? A nossa vacina, tantas vezes já produzimos, tivemos tantos avanços, né? Aí é mais uma demonstração de que nós dependemos, sim, da ciência e tecnologia e estamos atrasados e os outros avançam numa proporção geométrica enquanto a gente dá passos aritméticos, né, a cada ano. Né? Talvez isso nos dê uma sacudida maior, todos os anos temos uma sacudida semelhante, né? Cada vez que se faz um PISA, a gente vê que nós não temos sequer a base, a coisa mais elementar, para entender o que se lê, né? Ou para fazer uma operação simples de regra de 3. Né? E eu estou falando agora de ciência e tecnologia e da nossa capacidade de produzir a nossa vacina e de vender a nossa vacina, mas dependemos dos chineses, que estavam lá atrás da gente, quando eu era jovem, lá atrás. Né? Os indianos idem deram colônia inglesa, né? A China, todo mundo, todas as potências europeias tomando conta de áreas da China, né? E a China se reergueu investindo em ciência e tecnologia, né? Aprendendo a fazer e fazendo. Tá? Que isso seja uma boa lição para nós.
Bom, por falar na Índia, Alexandre, o governo federal está preocupado com planos da Índia de priorizar a exportação de vacinas contra a Covid para países vizinhos, não é? O que geraria um novo atraso na remessa daquele lote de 2 milhões de doses aqui para o Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que a chegada das doses das vacinas que virão da Índia deve ocorrer nos próximos dias. Este atraso no envio das vacinas aqui para o Brasil, Alexandre, a expectativa inicial era o desembarque dessas vacinas aqui no final de semana, não aconteceu, agora não há uma data específica. Arranha a imagem do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de especialista em logística. É uma falha nossa, uma falha do Estado brasileiro, ou é algo inerente a uma negociação complexa que envolve um país com tanta gente que também precisa imunizar primeiro os seus e depois os vizinhos ali para tentar diminuir também a perspectiva de contaminação a partir das suas fronteiras? Eu não sei se foi o Nelson Rodrigues que disse que aqui no Brasil o sucesso de alguns é considerado pecado, né? Aí cai todo mundo em cima. Como ele brilhou, ministro Pazuello, na logística da Operação Acolhida, na logística dos Jogos no Rio de Janeiro, nesses últimos meses na logística em relação aos prefeitos que o elogiam, aos governadores também, como a gente viu no evento de ontem em Guarulhos, né? Então procura-se arranhar a imagem de Pazuello como especialista em logística, né? Sim, houve um engano, né? Uma expectativa que não foi preenchida a ponto de estar o avião lá no saliente nordestino, lá em Natal, pronto para decolar em direção à Índia, né? para buscar as vacinas, e as vacinas não vieram. Houve alguma coisa, houve uma pedra no meio do caminho, né? A Anvisa estava comprando, também a expectativa pode não ter sido da Anvisa, né? Enfim, aconteceu isso sim, né? Como eu disse na resposta anterior, provavelmente a expectativa, a amizade entre os dois chefes de Estado vai facilitar as coisas, né? Embora a Índia tem inimigos na fronteira, né? Paquistão, né? E aí tem os seus aliados. E provavelmente, os aliados estão mais próximos, né? O Brasil está distante, né? Foi assim que o Brasil ajudou a Argentina na Guerra das Malvinas, né? A Inglaterra continua aliada, mas estava a 10 mil quilômetros. Então, as decisões de Estado, né? Os interesses, em primeiro lugar, claro, a Índia está cuidando, em primeiro lugar, do seu próprio interesse. E eu acho que talvez o interesse maior seja a capacidade da potencial vacinação de 300 milhões de chineses, né? Mas, havendo estoque, agora o ministro Pazuello disse que vai chegar nos próximos dias, vamos esperar que cheguem essas vacinas, né? E se nós tivéssemos a nossa, não estaríamos nessa dependência. Então, Alexandre, um ótimo dia. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião. Combinado? Aproveitem a terça-feira. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.